Fala, rapaziada, ando sumido aí do canal. Eu sempre deixo bem claro que isso uma hora ia acontecer, as histórias iam acabar. E tem uma história que quase me fez parar de rodar nos aplicativos, no carro na época, né? Como essa história tava em segredo de justiça, eu queria evitar contar ela. Só que já encerrou tudo, o que tinha que fazer já foi feito, então resolvi contar ela. Foi sobre a vez que eu sofri um sequestro dentro de uma corrida. E cara, foi escroto. Já passei muito momento ruim com um passageiro que já vomitou em mim, como eu já contei, que derramou cerveja em mim, entre outras coisas também, né? Mas o do vômito foi o pior, de longe foi o pior. E assim, o que eu passei dentro dessa corrida é aquele negócio: a gente sai de casa, a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente volta a gente agradece. Eu pelo menos eu sou assim. E nesse dia eu não tive tempo de agradecer a minha volta, porque eu saí de casa para rodar num dia e voltei no outro. Era um sábado. E normalmente eu saía de casa no carro, como eu já falei, entre 6, 7. Nesse dia eu acordei tarde pra caramba, eu saí era quase 10 horas. Eu tinha rodado até tarde no dia anterior, como eu já falei, faço madrugadão, sempre que dá. É o melhor horário para rodar, de longe é o melhor horário. Gasolina, o consumo é menor, passageiro ele já não quer mais conversar, muitas das vezes ele tá estourado. Pra mim é até melhor, não que eu não goste de contato social, mas, porra, tu ter que te concentrar no trânsito e ainda ficar dando atenção pro passageiro é complicado. Ou tu faz um, ou tu faz o outro, porque se tu fizer os dois ao mesmo tempo, a chance de acidente é grande. E nesse dia eu saí, eu já tinha feito algumas corridas, né, nesse horário. Almocei pela rua mesmo, falei pra mulher não se preocupar comigo, que ia comer pela rua. Foi meu erro. É aquele negócio, quando tu tá querendo parar de fazer as corridas, a Uber ela começa a jogar um monte de corrida pra ti. Eu sempre digo que essas sugestões que o celular faz pra ti não são por acaso, entendeu? Lá naqueles termos que ninguém lê, tem uma parte que ela deixa o teu celular sujeito a sugestões de acordo com as conversas que estão dentro do âmbito do celular. Como é que funciona isso? Tu tá conversando com alguém, porra, eu quero um tênis da Nike, da Adidas, assim, assim, assado. Do nada tu vai entrar no Facebook e lá naquelas propagandas vai aparecer o tênis que tu tava falando. O aparelho ele vai te sugerir, porque em algum momento tu aceitou alguma coisa dentro daqueles termos que ninguém lê, que tu só clica lá que tu leu, sugestões. Então eu sempre digo pros meus amigos, quando a corrida estiver ruim pra vocês, chega perto do celular e fala: eu vou desligar essa porra, eu vou pra casa. Mano, é selado, a Uber começa a te castigar de corrida. É impressionante. Já fica a cal aí pra vocês. É só chegar perto do telefone e falar: eu vou fechar esse aplicativo e vou pra casa. Pra mim sempre funciona. Tu ainda não enricou por quê? Porque isso aqui é igual prostituição. Tu vê o dinheiro, mas tu não sabe pra onde vai. Tu só gasta, E fui fazendo um monte de corrida, uma atrás da outra, já tinha almoçado e eu já queria parar. Do nada me deu uma vontade de parar, só que tipo começou a jogar um monte de corrida atrás da outra e eu fui aceitando. Lógico, óbvio, né? A gente tá aqui pra isso. E cara, eu peguei uma corrida que era pra longe, 80 quilômetros, pagando R$ 200. Isso era mais ou menos o que eu fazia no começo, que eu era bestado, eu não sabia filtrar a corrida. Então, o que foi que eu pensei? Porra, eu já fiz tanto. Se eu pegar esses 200, eu já fecho a minha meta do dia. Isso tu tem 10 segundos para pensar. É o que a Uber te dá de tempo de resposta enquanto tu dirige ou enquanto tu tá parado, para tu visualizar a corrida e aceitar. Então, eu pensei muito rápido. Eu não pensei que a minha volta ia ser ruim. Eram 80 quilômetros. Era
eu passava por quantas cidades? Deixa eu pensar rápido aqui. Marituba, Benevides, Santa Isabel. Tem uma outra cidadezinha que eu não lembro agora. E Pau d'Arco. Passava por 5 cidades daqui pra lá. Então eu não pensei na volta, que a volta poderia ser ruim. Que eu não poderia pegar nenhuma corrida de lá pra cá. Então o meu ganho ia ser de R$ 100 praticamente. Porque a volta eu ia fazer de graça. Então, mas acabei aceitando ali no calor do momento. Quando eu cheguei para pegar a pessoa, eu não tinha percebido que era passageiro novo. Pra longe, eu não aceito corrida assim. Só que quando eu cheguei em cima foi que eu percebi que era passageiro novo. Passageiro novo ele tem menos de 5 corridas, a Uber ela te avisa isso. E os caras já estavam entrando no carro, eu, puta merda, agora fudeu. E eram 4. Entrou os 3 e veio um aqui do lado. Isso foi antes do Covid. Na época não tinha problema. O passageiro vinha aqui do lado. Hoje também não tem, mas a galera inventa desculpa para isso. Então, eles entraram e tal, estavam bem conversantes. Papo vai, papo vem. E do nada eu comecei a ter uma sensação ruim. Eu já tinha passado por 3 dessas 5 cidades. Eu comecei a ter uma sensação ruim, só que não tinha mais como eu encostar em lugar nenhum para pedir ajuda, que nem já aconteceu antes de eu perceber que eu ia ser assaltado. Eu já contei algumas coisas aqui sobre eu perceber que eu ia ser assaltado e pedir ajuda. Tem uma cortinha eu acho que eu já falei sobre isso, que eu percebi que o cara estava conversando com os comparsas dele, eu encostei do lado da polícia e ele desceu, foi embora e eu não sei o que deu pra lá. Devem ter arrumado outro motorista para roubar. E cara, quando estava próximo à 4ª cidade já, eles anunciaram um assalto. Eu só falei para eles, olha, bora manter a calma, tá? Pode levar o carro. Eu vou descer aqui, vocês vão. Mano, simplesmente um deles vira e fala que ninguém sabe dirigir, toca essa porra aí. Puta que pariu. Aí foi que eu pensei na hora. Ou eles vão fazer um assalto e vão me usar como motorista, ou eles vão me levar para algum lugar, me matar e já tem algum motorista esperando lá. Olha, tomara que eles me usem como motorista de assalto, que eu sou piloto de fuga. Depois eu me justifico, pelo menos eu vou estar vivo. E, cara, quando chegou próximo já da 5ª cidade, tinha uma estrada de terra. Eu falei, ó, entra aqui. E o tempo todo eu falando pra eles, porra, bora manter a calma, tá? Sou pai de família, tenho uma menina de 5 anos. Eu acabei de me separar, essa menina depende de mim. E eu ficava o tempo todo tentando tranquilizar eles e o filho da puta com um cano aqui no meu pescoço. Aí também eu pensei em uma segunda alternativa, né? Essa era a mais arriscada. Acelerar até o talo e virar a porra do carro. Ou morria todo mundo ou eu escapava. É aquele negócio, ou tudo ou nada. Só que eu pensei, não, vou manter a calma. De repente eles me soltam em algum lugar, tem alguém esperando. Porra nenhuma, me levaram pro meio de uma estrada lá, só mato de um lado, mato do outro. E eu já fiquei naquela, né? Caralho, eu já tava com 150 no bolso. Pra que eu fui gananciar uma corrida de 200 conto? Agora nem 150, nem 200, nem o carro. E dificilmente alguém vai saber o que aconteceu comigo. Porque literalmente a gente entrou no meio do nada. No meio do nada. E tipo, eu já tava meio que me conformando. Tomara que seja rápido e foda-se. Só que um dos que estavam atrás começou a falar, não, bora soltar o cara, ele tá de boa, não resistiu nem nada, bora soltar o cara. Nessa hora eu senti um pinguinho de chance. Pensei em pular do carro, mano, eu pensei muita coisa nessa hora. Pensei até em gravar um vídeo pra minha família e tal, mandar. Só que esses caras não iam deixar. Do jeito que eles estavam muito nervosos. Eu até falei, porra, mano, se for o primeiro assalto de vocês, porra, só leva o carro, me deixa, entendeu? O carro é novo, não tem rastreador, não deu tempo de colocar. Mentira, o carro tinha 2 rastreadores.
Tinha um, que é o basicão, o de sempre, né, que todo mundo coloca. E eu tinha um GPS desses que vocês compram no Mercado Livre e tu esconde no carro. Ou seja, eu tinha 2 rastreadores ativos. Aí, pô, eu levo o carro, não vai dar em nada, entendeu? Melhor perder o carro do que eu perder minha vida e tal. Eu tenho minha filha, a minha família ainda depende de mim, eu ajudo meu pai, eu ajudo... Mas, mano, eu comecei a contar um monte de história. Eu falei até que eu ajudava o cachorro do vizinho. Beleza. Me levaram pro meio do mato, me amarraram. Aí eu pensei, aí ele, fica de joelho. Pronto, agora fodeu. Agora vai. Mais uma vez, o cara do deixa disso falou, não mata o cara não, tu é doido, é? A gente já tá numa situação ruim, tu ainda vai matar o cara, vai piorar. Aí nessa hora eu pensei, porra, mano, escuta o cara. Ele, cala tua boca, que ninguém aqui te perguntou porra nenhuma. Tipo, 3 eram bem agressivos e um era o cara do deixa disso. Então eu até pensei que esse cara era o novato da galerinha que tava no meio desses 4 aí. Mano, foi uma discussão muito grande, vai em cima, vai embaixo. Já queriam matar o cara também, o deixa disso. E aí nessa hora, um dos outros 2 falou também, não, até doido, a gente vai começar a se matar aqui, deixa o moleque vivo aí. Olha, mano, a gente vai te deixar aqui, a gente vai te amarrar, o tempo que tu te leva pra tu te soltar aí, é o tempo que a gente foge. E eu fiquei calado, vou dar pitaco numa hora dessa? Vou falar que arma só dispara na mão de homem? Eu fiquei na minha. Cara, isso era umas 5 da tarde. Até eu conseguir me soltar, já eram umas 4 da manhã do outro dia. Sem celular, sem comunicação, sem porra nenhuma. Tinha andado uns 10 quilômetros para dentro da estrada. Até eu conseguir voltar, já era de manhã bem cedo. Bem cedo mesmo, tipo umas... Bem cedo não, umas 8 da manhã. Mas caralho, mano, eu tava entre agradecer a Deus por estar vivo e ódio pelo que eu tava passando. E quando eu cheguei numa cidade que tem mais pra frente aí, pedi ajuda, falei o que tinha acontecido, peguei logo um celular, liguei pra mulher, porra, eu tô aqui assim assado, manda um dinheiro aí pra eu pegar um ônibus aqui. Já nessa hora eu já tava mais tranquilo. E ela, porra, eu tô vendo que o carro tá em tal lugar. Ela tinha também acesso ao GPS. E ela não entendia. Ela já tinha mandado 1 milhão de mensagens pro meu celular, me chamando de tudo quando era porcaria, cacete A4. Mas não passou pela cabeça dela que eu tinha sido sequestrado. Então, peguei um ônibus, cheguei em casa, a gente foi direto pra delegacia, falei que o rastreador tava ativo, o carro tava parado numa cidade. Os caras fizeram uma força-tarefa lá do pessoal do aplicativo também do rastreamento. E eu tinha o rastreador do GPS particular também, que ele triangula sinal de celular. Por mais que não tenha uma torre, ele triangula com o celular. Eu entendi mais ou menos como é que funcionava. Se tivesse um celular perto, ele usava o celular do GPS do celular para jogar sinal pro meu e pro da minha esposa, que a gente tinha um aplicativo com código. E a gente foi lá. Cara, quando a gente chegou na casa lá com a polícia, o pessoal do aplicativo e os cacete A4, os caras estavam tudo dormindo. Passaram a noite na farra com o meu carro, foram pra casa do cara do deixa disso e tava todo mundo dormindo. Eu só fiquei de longe na operação lá dentro da viatura, identifiquei o meu carro que estava na frente da casa e invadiram a casa. O cara do deixa disso era o dono da casa, morava com a mãe e a mãe não fazia nem ideia que ele fazia essas coisas. Prenderam todo mundo e depois tive que fazer todo um procedimento para poder voltar a andar no carro, porque quando tu faz o BO, o teu carro ele fica, não é busca e apreensão, é uma coisa parecida, ele fica sinalizado como carro roubado. Então eu tive que ir no Detran ainda, e enquanto isso o pessoal da delegacia foi fazendo os trâmites da prisão da galera lá. Eles já ficaram lá na delegacia mesmo, nem resistiram. A arma que eles usaram para me render simplesmente sumiu, evaporou.
A mãe do Deixa Disso já descobriu onde eu morava, o que eu fazia, foi bater lá em casa. Pra eu conversar, pra dar depoimento a favor dele, de que ele foi o cara que salvou minha vida. Tá bom pra vocês? Tá certo que ele colaborou e tal, mas tipo, tava com os caras também, eu não tinha como amenizar pra ele. Só falei pra ele, ó, irmão, que eu puder falar, eu vou falar o que aconteceu, tá? E se quando vocês forem julgados, isso pesar a teu favor, beleza, mas eu não vou amenizar a tua situação. Tu sabia muito bem o que tu tava fazendo com os caras. Vocês não saíram pra vender pastel, pra vender cocada, pra vender coquinha no semáforo. Vocês saíram pra roubar, porra, e dispostos a matar uma pessoa. Entendeu? Valeu por ter ficado do meu lado lá, mas os caras queriam te matar também. Então não é uma galerinha bacana essa galera que tu tá andando. E agora que já passou todo esse tempo, né? Já passou quase 4 anos, os caras foram julgados, foram presos. Não sei pra onde eles foram, tô bem pouco me fudendo. E parece que o cara do Deixa Disso pegou uma pena mais leve. Pegou uma pena mais leve porque não deixou os caras me matarem. Interferiu na situação. Eu não entendi como é que isso funcionou muito bem, mas parece que ele não ficou no regime totalmente fechado. Pegou uma pena mais leve. E esse foi o dia que eu fui sequestrado, galera. Então, assim, é uma experiência ruim. É uma experiência que tu tá vivendo, mas parece assim que tu tá em outro mundo. O pessoal fala, porque tá estourado, não sei o que mais, não sei pra... Mano, ninguém sabe o que cada um passa no dia a dia. Ninguém sabe. Então, o pessoal quando pega motorista de aplicativo pra... Como é que eu falo? Como é que eu posso dizer? Pra lixar. É só o cara do aplicativo que não presta. A gente teve recente aí um episódio que tá viralizando sobre uma passageira que denunciou o motorista de aplicativo porque o capacete do cara não cabia na cabeça dela. E o cara filmou ela também, a mulher tinha um cabelo que dos anos 80. Se existe um capacete que entra naquela cabeça, eu desconheço. Fora que não é obrigação do cara ter capacete, é de cada usuário. Só que para não perder a corrida, a gente leva o nosso. E isso é o tema do próximo episódio. Vou falar sobre capacete, sobre o banco da moto, coisas de higiene que vocês como passageiro deveriam saber pro bem de vocês mesmos. E voltando pro assunto, cara, foi bem traumatizante, entendeu? Eu fiquei sem dormir uns 2 dias, fora o dia que eu não dormi lá na mata, né, tentando me saltar. E assim, bicho, quando a gente vê essas histórias na TV, a gente não imagina o quanto desgastante e frustrante, porque pra mim foi frustrante pra caralho ver o carro que eu comprei à vista sendo levado por um bando de vagabundo, tá? E eu vou encerrando por aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um episódio semana que vem, não focado numa história, é mais pra falar do dia a dia mesmo da gente que roda aí nos aplicativos. Falou, galera!